O mundo inteiro reconhece que o Moraes é hoje um perigo para a democracia. O governo dos Estados Unidos já disse que o Moraes é um perigo para a democracia internacional. Aí tem o The Economist, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, a imprensa internacional. Aí vem a Espanha recusando a extradição do Oswaldo Eustáquio por entender que o Alexandre de Moraes está fazendo uma perseguição. Se tem uma coisa que me alegra no meio dessa ditadura do judiciário que a gente está vivendo hoje, né, do Alexandre de Moraes, é que agora é apenas uma questão de tempo onde ele vai sofrer as consequências de todas as suas ações, da perseguição, da brutalidade, do desrespeito, desse autoritarismo, dessa concentração de poder. Ele não é visto como autoritário apenas no Brasil mais. O mundo já o reconhece dessa forma. Saiu uma matéria hoje no The Economist, que para mim foi a mais chocante de todas, a que detona mesmo Alexandre de Moraes. The Economist é uma das revistas de maior circulação do Reino Unido, tá bom? Mas antes de chegar até ela, eu quero te mostrar um caminho da percepção mundial do Alexandre de Moraes agora. Esse aqui é o Index da Democracia que foi publicado esse ano sobre o ano de 2024. E nesse Index da Democracia, que também é uma composição da revista The Economist, aqui se faz uma análise de vários países e critérios muito bem definidos para saber se esses países estão se tornando mais democráticos ou menos democráticos. É uma forma, inclusive, né, é um relatório, um estudo para saber quais países o mundo deve estar antenado do ponto de vista de se transformar numa ditadura. O mundo não quer mais ditaduras, não quer mais regimes autoritários. Então esse indexador feito pela The Economist e vários outros cientistas e analistas políticos, ele analisa vários critérios, né, bem objetivos, para dizer se um país ou não está correndo risco de se transformar numa ditadura, tá? Dito isso, como você pode ver, os países em vermelho são países de regime autoritário. Você pode ver aqui, ó, Rússia, China, vários países da África. Aqui no Brasil, aqui nas Américas, nós temos aqui a Venezuela, tem Nicarágua, tem Cuba. Agora, o Brasil, que é esse aqui, ó, ele está aqui. Ele está a um passo de se tornar um regime híbrido. O que é híbrido? Que é meio democrático, mas meio ditadura. Está ali no meio termo. E por que ele está a um passo de se tornar um regime híbrido? Está aqui, ó. Nesse relatório fala democracia do Brasil em risco. O que acontece? Nesse trecho, eles culpam o Alexandre de Moraes, a Suprema Corte, né? Mas obviamente Alexandre de Moraes, por ter reduzido o nível de democracia no Brasil por suas ações, né? Desde 2019, a Corte vem conduzindo investigações controversas na propaganda de alegadas ataques de desinformação no Brasil eleitoral e situações democráticas e as ameaças contra a Suprema Corte. A maioria por far-right, né, ativistas da extrema-direita e seus discursos. E também quando ele censurou o X no Brasil. Então aqui se tem apenas duas ações do Alexandre de Moraes. Essas duas ações do Alexandre de Moraes foram o suficiente, que eu vou trazer aqui para você agora, foram o suficiente para colocar o Brasil aqui, ó, aqui, com a pontuação de 6,49, caindo 6 posições. Caindo 6 posições no ranking de democracia mundial. Bom, dito isso, saiu uma matéria falando justamente sobre isso aqui no Brasil. Que o Brasil cai 6 posições em índice de democracia, diz The Economist. Calma lá. The New Yorker publicou uma matéria recente. Ele é defensor da democracia. Ele quem? Alexandre de Moraes. No Brasil, mas será que ele realmente é bom para a democracia? Então aqui você vê a imprensa internacional já começa a falar que, olha, o que esse cara está fazendo não é republicano, mas suas táticas agressivas estão provocando um debate. É possível ir longe demais para combater a extrema-direita? Então isso aqui foi em janeiro de 2023. Agora eu vou pegar uma mais recente. Moraes é um juiz com poder excessivo e Supremo deve exercer moderação, diz The Economist. E aqui está a matéria no The Economist. Se eu colocar para traduzir, para você entender. Cadê a tradução aqui? Português. Beleza. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está em julgamento. Como um juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder.
A democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos, que o Supremo Tribunal Federal liberou para voltar ao poder. Todos os presidentes desde 2003 foram acusados de violar a lei. Dilma Rousseff sofreu impeachment por fraudar as contas públicas, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, foi preso por corrupção e agora é presidente novamente. Olha que curioso. Por que ele é presidente novamente? Porque essas pessoas do Supremo Tribunal liberaram, descondenaram ele. Mas esse é um caso que você já sabe. Jair Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para permanecer no poder, isso indo para os Estados Unidos, após perder a eleição em 2022. Eleição que justamente causou toda essa celeuma no Brasil, porque a gente viu um favoritismo, né, por parte do TSE. E em breve será levado a julgamento. Mas a democracia brasileira tem outro problema. Juízes com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que Alexandre de Moraes, que ocupa o Supremo Tribunal Federal. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. E a matéria continua, mas como eu nasci nessa porcaria, então tem mais aqui falando sobre isso no BBC. E aqui fala, né, um pouquinho sobre para restaurar a imagem de imparcialidade, a corte deveria realizar o julgamento do ex-presidente acusado de liderar uma suposta cama no plenário, e eles não levam para o plenário. Bom, o The Economist fala extensamente sobre o que está acontecendo no Brasil, né, que a perseguição, o senhor Moraes responde às críticas com autoridade, pressionado no ano passado sobre se o tribunal deveria adotar um código de ética, como a Suprema Corte nos Estados Unidos fez em 2023. O senhor Moraes afirmou que não há a menor necessidade. A revista então defende que após a conclusão do julgamento de Bolsonaro, o Congresso retome a tarefa de policiar a liberdade de expressão online do senhor Moraes. Então assim, a revista atribui os poderes e prestígio conquistados pela Suprema a perda de legitimidade do Executivo e aos impasses e escândalos nos quais o Congresso se viu atolado. Cara, o mundo inteiro reconhece que o Moraes é hoje um perigo para a democracia. O governo dos Estados Unidos já disse que o Moraes é um perigo para a democracia internacional. Aí tem o The Economist, The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, a imprensa internacional. Aí vem a Espanha recusando a extradição do Oswaldo Eustáquio por entender que o Alexandre de Moraes está fazendo uma perseguição política. Olha que loucura isso. Um juiz da Suprema Corte. Normalmente essas decisões de impedir extradições é juízes de primeira instância, que tem ali uma vendetta, uma perseguição pessoal. No caso que nós estamos falando agora, é um juiz da Suprema Corte Brasileira que teve um pedido de extradição negado pela Suprema Corte Espanhola por eles entenderem que é perseguição política. Aí nós temos a extradição do Alan dos Santos, que foi negado também por perseguição política. O pedido para colocar o nome dos dois na Interpol, negado também. Nós temos na Argentina vários exilados, né, que pediram asilo na Argentina por conta da perseguição política. E até parte da imprensa brasileira já está percebendo que, olha, esse cara foi longe demais. Tanto é que o STF nunca esteve tão descredibilizado diante da opinião pública quanto agora. E aí vem a pergunta, isso tudo para fazer uma pergunta. Cadê o Senado para tomar uma atitude? Não, ao invés disso eles falam, não podemos fazer nada para não gerar uma crise institucional. Sabe o que é crise institucional? É fazer qualquer coisa que magoe a Suprema Corte. Se qualquer ação for tomada que eles não queiram, é uma crise institucional. Crise no Brasil agora é fazer algo que o STF não quer. Isso porque nós vivemos numa democracia plena e pungente. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!